Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto, no início, fala muito de fluido. Depois fala de energia, energia elétrica, energia magnética. E muita gente, no início, como não vê energia, fica pensando, mas será que é aquela que a gente acende a lâmpada? Interruptor que acende a lâmpada, energia elétrica, é aquela. Então agora nós vamos explicar o que é energia, o que é fluido, porque existem três energias e nós vamos saber quais são as três e como funcionam. Então, nessa obra de cultura racional, vão saber com pormenores o porquê que essa energia se materializou em forma de máquina raciocínio. E vão saber também o porquê que essa energia elétrica e magnética se materializou, que antes de existir essa vida era energia elétrica e magnética. Antes de existir a máquina do raciocínio, era habitante do mundo racional. Então vão saber na cultura racional o porquê que essas energias se materializam. No início, eram uns tantos habitantes do mundo racional, corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, e adentraram por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. E aí foi descendo aquela parte da planície que foi se transformando, se degenerando, formando novas vidas. Foram perdendo virtudes, formando novas vidas. Essas vidas foram se transformando, gerando novas vidas. E assim nós chegamos até aqui, no livro Universo em Desencanto, onde o Racional Superior nos esclarece no primeiro volume, na lição Continuação dos Fluidos, que eu vou ler um trechinho para com que a gente continue a nossa explanação. Continuação dos fluidos. O fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos. E por isso tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural, que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos, e por isso não tem equilíbrio, são desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e magnético é de origem do mal, é de origem da matéria. E agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais, puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo por que ficaram assim. Então, aqui o racional superior fala em fluido, ele fala em imunização racional e ele fala sobre a energia elétrica e magnética. O que são essas fases de energia, professor? Isso. Ele fala, apenas repetir aqui um parágrafo pequeno, que ele diz assim: antes de ser matéria elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Portanto, este termo energia elétrica, assim, por esta definição do antes do ser, a energia elétrica e magnética existe antes da matéria. E a eletricidade, o que nós chamamos de eletricidade, aquela pergunta inicial, Oswaldo, que nós fizemos, porque realmente as pessoas que lêem a primeira vez, elas só conhecem a tal da eletricidade que os gregos descobriram. Ela deriva da matéria. E a energia elétrica e magnética que o racional superior se refere é o antes de ser a matéria. Portanto, o termo energia elétrica e magnética certamente não tem a ver com aquilo que nós chamamos de eletricidade. Aí é por isso que o racional superior, no início da obra, ele apresenta essa questão dos fluidos. Então, a eletricidade, o magnetismo são os fluidos, e não energias. A energia é um sentido diferente, porque ele diz que elas se materializam.
Quer dizer, as energias se materializam, são as energias que formam a matéria. E temos aí 3 energias. Energia, na linguagem do racional, e isso afasta um pouco os acadêmicos, assim que nem eu, professor Horta e o Dr. Carlos, ele começa a definir a energia com tanta simplicidade, tanta realidade, que a gente não a acompanha. Estou falando dos acadêmicos, principalmente. Povo simples, não. Povo simples nem percebe essa ofensa à ciência. Porque quando o racional superior diz que energia é força geradora de vida, ele coloca academicamente o que os acadêmicos falam de que a força é que vai dar energia. É aquela lei do trabalho que a gente tem na física, que eu estou me referindo àqueles que têm um pouco de instrução acadêmica. Os que não têm, desconsiderem esta minha análise, porque realmente energia é força geradora de vidas. É isso que eu quero reafirmar com todo o conhecimento acadêmico que me foi permitido estudar, e que energia é força, e não aquilo que a academia ou a ciência chama de energia, que é o trabalho, que quando, apenas para esclarecer, a ciência, a físico-química, a termodinâmica, ele coloca a energia como sendo o produto da força pela distância. Quer dizer, uma força atuando num determinado espaço vai produzir uma energia ou vai consumir uma energia, e aí começa o estudo da massa de energia, que o racional superior também fala dela. Por isso ele fala como fluido, no início, para as pessoas começarem ao primeiro entendimento. Mas depois ele chega à definição de energia como sendo força. Força geradora de vidas. Olhando este texto, nós começamos a perceber que a definição de energia, na linguagem do racional superior, contempla, em parte, a nossa definição acadêmica. Em parte, contempla, sim, mas está na parte que hoje a física quântica se ocupa um pouco disso. Está na parte da intencionalidade. A força geradora de vida é aquela intenção de gerar uma vida. E nesse aspecto, se nós considerarmos com esta forma de ver, tá, não é o potencial eletroquímico ou eletromagnético, não estamos falando disso. Isso aí é a parte da massa de energia, é a parte fluídica. Eu estou me referindo à parte invisível, que aí é que nós vamos entender que a energia elétrica é invisível, e a energia magnética é invisível, e a energia racional é invisível. Já as energias, ou que os fluidos, eles são visíveis, porque a radiação eletromagnética, o nosso espectro estudado pela ciência, elas são visíveis. Embora nós não as vejamos com os olhos, mas elas são visíveis porque nós podemos medi-las. Então, até essa terminologia visível do racional superior, ela é muito sugestiva. Vocês veem nos aparelhos de vocês estão vendo a energia. E a gente vê mesmo, pega um prisma aqui, pega a radiação solar, decompõe e vê a decomposição da energia solar. Essa é a parte fluídica. Quando ele fala da energia invisível, ele está falando da força geradora de vida. E como a Sônia ali apresentou logo do início, que o ponto de partida de tudo é uns tantos habitantes do mundo racional entrando numa planície. Resumindo, a energia, a intencionalidade de uns tantos habitantes, que é vamos dizer assim, a força suprema, criadora de tudo que vai se transformar naquela parte. Então, a energia dos habitantes, ela vai gerar uma máquina do raciocínio, vai se transformar em máquina do raciocínio. No livro, nós vamos estudar e entender como isso acontece. E aquela parte da planície, que não estava pronta para entrar em progresso, também é um habitante e também tem a sua intencionalidade. E a energia daquele habitante é que se dividiu em duas. Então ficou aí a intencionalidade. Eu estou falando propositalmente a intencionalidade para que vocês compreendam a força da direita e a força. Porque a intencionalidade de uns tantos, a energia racional de uns tantos habitantes, olhando assim resumidamente, dividiu aquela parte em duas energias. A energia elétrica e a energia magnética. A energia da direita e a energia da esquerda. Então, aquele habitante que se chamava planície racional naquela parte,
naquela parte, a planície racional ficou com duas intencionalidades. A parte elétrica e a parte magnética, que é o bem e o mal. E os habitantes do mundo racional, na intencionalidade do progresso por conta própria, numa máquina do raciocínio. Aí nós ficamos 3 energias, ou seja, 3 intencionalidades, 3 forças geradoras cósmicas, as duas do chão, que o racional carinhosamente chama do chão, que é daquela parte do habitante que se transformou, e a força, a intencionalidade de uns tantos habitantes do mundo racional. Naturalmente, essas 3 energias são acompanhadas pela energia original de um habitante do mundo racional, que se chama, ou entendemos hoje como sendo o racional superior da Terra. Por que racional superior da Terra? Porque ele é um raciocínio superior a todos os raciocínios que se formam com estas 3 energias que se materializam numa máquina do raciocínio. E ele é que faz esta materialização, porque aí começa a se desenhar o projeto de retorno. Então ele vem acompanhando as 3 energias. Aí passa a se falar da energia do verdadeiro Deus, porque o racional superior da Terra, que acompanha a transformação daquela parte que não está pronta, que se transforma em terra, e ele se mantém racional superior da Terra, por quê? Graças à imunização racional, que na cultura racional nós começamos a entender. Deus, para poder chegar nesta transformação em que tudo virá lama, e ele não deixe de ser Deus Supremo, ele vem vestindo a força da natureza antes dela se dividir. Porque a natureza ficou com 3 energias. Tem a elétrica, a magnética, e tem a que não dividiu. E tem a energia racional dos habitantes, e tem a energia do verdadeiro Deus. Já são diferentes energias. E é este o quadro de energias que hoje nós precisamos compreender muito bem, porque a imunização racional, o que é? É a garantia da imunidade que o verdadeiro Deus tem de chegar na transformação sem se transformar. Ou seja, chegar no 3º milênio, revelar a sua cultura, que é a cultura racional, sem ser bicho. Enquanto todos os seus irmãos, que de lá desceram, se transformaram em bicho, pelas transformações daquela parte da natureza que se deformou e se degenerou. Mas as 3 energias continuam aí. A questão é, as 2 energias da natureza, elas ficaram, ou a natureza em si, indignadas, revoltadas e transtornadas, porque estas 2 energias, geradoras das vidas da matéria, que nessa transformação toda, elas saíram do estado natural delas. E ao sair do estado natural, então elas criam esse transtorno, essa revolta e essa indignidade com aqueles que a dividiram, porque não há efeito sem causa. Esse é um caminho de análise para a gente entender o porquê dessas energias estarem se materializando e desmaterializando. Dr. Carlos. É só uma complementação, que o assunto é riquíssimo, né? Só para lembrar que o artifício, os físicos, depois de chegarem à relatividade geral, né, Einstein que plantou, muito boa para o macrocosmo, para a física clássica, foi um avanço. Depois, Max Planck e outros fizeram a mecânica quântica, e eles dizem que não dá para juntar os 2 campos de conhecimento para fazer a física total, explicação de tudo, e aí eles se sentiriam Deus, né? E eles falam que nesse meio, para juntar um com o outro, eles sabem que existem leis psicofísicas. Você está falando de intencionalidade, né? A glândula pineal é estudada pela ciência já há um bocado de tempo, e eles falam do superhormônio melatonina, somente produzido pela glândula pineal, e eles relacionam função da melatonina intencionalidade de consciência. Eu gosto de dizer intencionalidade de consciência, que é a pessoa ter uma orientação racional, executar e dar tudo certo, porque o pensamento não tem compromisso com isso, e a maioria das experiências que o pensamento induz dão erradas, né?
E para complementar sobre energia, no primeiro volume da obra, o Racional Superior dá um exemplo. A luz elétrica é um corpo elétrico visível. E quando chega no quinto da obra, ele fala: a energia elétrica natural dos astros é a maior força aí entre vós, porque ela vem compor a nossa aura astrologicamente. É isso aí, cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like e nós vamos continuar abordando esse tema no próximo vídeo. Então, nós gravamos no 213 o que é energia, o que é fluido. E nós vamos continuar no 214 falando também sobre esse assunto, porque tem muita coisa a ser dita ainda. Então, no próximo vídeo, no próximo sábado, você vai ver a gente continuando no mesmo assunto. Então, muito obrigado pela sua atenção e dê um like e não perca tempo com essa Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Salve!